Muito bem, nós estamos aqui na segunda parte da aula. Na primeira parte eu parei aí falando sobre o líder tem que ser moderado, né? O líder tem que ser moderado, tá falando aí. Tem umas irmãs que não tem moderação para se vestir, é exagerado. O líder não pode ser exagerado, tem que ter moderação. Da mesma forma, alguns homens, alguns irmãos, alguns obreiros que a gente vê. Tem que tomar cuidado a forma que você se veste, a forma que você senta no altar da sua igreja, a forma que você cumprimenta uma irmã, né? Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter moderação. Outra qualidade do líder, ele tem que ser equilibrado. Olha, equilibrado. Gente, que coisa interessante, né? Todas essas qualidades aqui, você vai ver que isso que eu estou falando é fruto do Espírito. Lê lá em Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Isso aqui é tudo fruto do Espírito. O líder que fala que tem o Espírito Santo de Deus e não tem essas qualidades, ele não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo produz esses frutos. Equilíbrio, ele tem que ser equilibrado, né? Uma pessoa equilibrada, é muito bom você conversar com uma pessoa equilibrada. Ele tem equilíbrio, ele não passa do seu limite, ele tem uma linha de limite. O limite dele é até ali. É importante o líder saber que o seu limite começa na hora que o limite do outro termina. Isso é muito interessante. O líder tem que ter domínio próprio. Olha que qualidade, que fruto do Espírito maravilhoso, né? Domínio próprio. Não é porque o líder tem razão que ele deve brigar pela razão que ele tem. Mas alguém falou isso, eu vou lá, vou brigar. Não, domina o seu eu, domina essa fera dentro de você, né? Tem uma fera dentro de você que precisa ser dominada. Quando eu era mais novo, eu era obreiro mais novo, né? Eu tenho raiz e eu era novo, eu queria fazer as coisas afoito, as coisas vinham na cabeça, eu queria resolver na mão e brigar. A gente vai aprendendo. Então eu aprendi, você não precisa passar por isso. Tenha domínio próprio, líder. Tenha domínio próprio. O líder tem que aprender a ouvir. Olha, isso aqui é importante demais, porque tem líder que só quer falar. Eu tô falando aqui porque eu estou te ensinando, eu estou num monólogo, né? Mas se eu tivesse num diálogo, é muito importante você ouvir. Tem líder que não sabe ouvir, né? O líder tem que saber ouvir as pessoas, ouvir o problema antes de bater, né? Saber ouvir, aconteceu isso, vou sentar com aquele irmão, vou ouvir ele, aconteceu um problema, vou ouvir. O líder tem que saber ouvir. Líder que não sabe ouvir, ele não serve para ser líder. Lembra que líder é manejo de pessoas. Então você tem que aprender a ouvir para conhecer a pessoa que você está lidando, né? Mas tem líder, infelizmente, tem líder que só quer falar, né? O líder tem que saber ouvir. O líder tem que saber receber conselho. Tem líder que acha que é autossuficiente. E não é, líder não pode ser autossuficiente, como eu já disse aqui. Eu tenho conselheiros, eu tenho meu apóstolo, que é o meu conselheiro, eu tenho meu pastor, que é meu conselheiro, eu tenho pessoas mais experientes do que eu peço conselho para minha esposa. A minha esposa é minha conselheira. Líder casado, líder casado, ouve conselho da sua esposa. Não, mas a Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher. Meu amigo, você tem que aprender a interpretar a Bíblia. Você tem que aprender a interpretar a Bíblia, né? Abraão estava numa situação que é de desespero, uma situação terrível, que ele ia tomar a decisão errada. Deus vem para Abraão e fala: Ei, Abraão, eu te chamei, você vai ser Abraão, você vai ser o pai de nações. Mas escute uma coisa, está escrito lá: ouve a sua esposa, ouve Sara, dê ouvidos a Sara, porque às vezes a esposa tem razão. Líder, aprenda a ouvir conselho, peça conselho da sua esposa, peça conselho das pessoas que estão à sua volta.
Não queira resolver tudo, não queira ser autossuficiente para resolver tudo, né? Moisés, o grande líder, legislador da Bíblia, eu estou falando aqui para pessoas que já conhecem. Legislador da Bíblia, eu estava com um grande problema para resolver as coisas. Deus chama, vem cá, Moisés, divide o problema, coloca conselheiros, coloca pessoas para ajudar você. Líder tem que receber conselho, gente. Tem que aprender a receber conselho, né? É interessante. Na verdade, perdão, não foi Deus que ensinou Moisés. Não foi Deus que ensinou Moisés, não. Perdão, por minha falha aqui. Quem ensinou Moisés foi o seu sogro. Foi o seu sogro, Reuel. Né? Chamou Moisés e falou: Moisés, você tá enfadado. Você vai morrer de infarto, meu amigo. Vem cá, divide aí o seu cargo. Chama 70, coloca divide a sua função sobre os 70. Cada 70, coloca 100 sobre cada 70. E você só resolve as causas grandes. Não, mas tem líder que ele quer resolver tudo. Gente, saber administrar é uma arte. Saber liderar é uma arte. Saiba passar funções. Confia nas pessoas que você passou as funções. O líder tem que ter confiança nas pessoas que estão à sua volta. Um grande empresário, né? Ele foi entrevistar, alguém foi entrevistar ele. Eu vou até falar o nome dele aqui. Roberto Justus. Alguém foi entrevistar ele, né? Ele é o maior empresário na área da publicidade hoje no Brasil, né? Não sei se ainda é a maior, mas já foi. Se não é ainda, já foi a maior empresa dele de publicidade do Brasil, né? Alguém chegou nele e falou: por que esse sucesso todo? Por que você é a maior empresa de publicidade do Brasil? Ele falou: porque eu confio em pessoas. Olha só que coisa interessante. Ele distribui função e confia nas pessoas que ele distribuiu as funções. Gente, isso aqui é maravilhoso, né? Então o líder tem que saber ouvir conselhos. O líder tem que ser de oração. Eu tô falando para líder cristão. O líder cristão tem que ser de oração. Resolver as coisas com oração. Eu, quando mais novo, queria tomar decisão, não orava. Não, vou decidir, acabou, isso vai ser bom, acabou, não. A oração faz o líder ter o pé no chão. O líder tem que ter pé no chão, tem que ter oração. E acima da oração, olha que coisa interessante, o líder tem que ter vigilância. Porque não adianta o líder subir monte, descer monte, orar, fazer campanha disso, daquilo, mas não vigia nada. Você sabia que as pessoas que mais o diabo derruba é as pessoas que mais oram? Você já prestou atenção nisso? As pessoas que menos têm as qualidades de líder que eu falei aqui, as pessoas que mais oram. Por quê? Oram muito, mas não vigia. Bispo, você está falando que eu não preciso orar? Não, todos nós precisamos. Orar é uma necessidade. Tem gente que não gosta de orar. Eu vou ser sincero para vocês, eu não gosto de orar. Mas é necessário que eu ore. Eu tenho que estar em oração. Eu tenho que orar 24 horas por dia. A oração faz parte da nossa vida. Tem coisa que faz parte da sua vida que você não gosta, mas tem que ser. Entendeu? Então o líder tem que ter vigilância. Ora, mas vigia. Vigiai e orai. A palavra vigilância vem acima de tudo. E acima de tudo, o líder tem que ser cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia! Que maravilha! Quando for instituir os diáconos, né? A instituição dos diáconos, Atos dos Apóstolos, capítulo 6 ali, uma das qualidades para se separar os diáconos da igreja era que o diácono fosse cheio do Espírito Santo. Meu Deus do céu! Quantos líderes hoje que não sabem nem o que é Espírito Santo? Quantos líderes que nunca teve a experiência de falar em línguas estranhas, nunca teve a experiência de passar uma madrugada com Deus em uma vigília, né? Porque ser cheio do Espírito Santo é você matar a vontade da carne e fazer a vontade do Espírito. Então o líder tem que ser cheio do Espírito Santo, gente. Crescer na graça e no conhecimento é o requisito básico para um líder cristão.
né? Então, saindo um pouco desse tópico aqui, vamos entrar em outro tópico muito maravilhoso também, que é o líder e a obediência. Eu podia falar que a obediência é uma das qualidades do líder, mas eu quero falar um pouco sobre essa qualidade maravilhosa. Então é um tópico separado que fala sobre o líder e a obediência. Pessoal, a gente sabe que tudo na nossa vida existe regras. Tudo. Você tem que entender isso. Que tudo na sua vida existe regras. Se você é líder, se você quer ser um líder e não gosta e não sabe obedecer regras, você nunca vai conseguir ser um líder, principalmente um líder de sucesso. O líder tem que saber obedecer regras. O mundo, o universo que você vive, que nós vivemos, Deus fez o universo com regras, né? A Terra gira em rotação, ela gira em translação, tem dias, tem noite, tem mês, ano, e tudo isso é uma regra composta pelo Criador do universo para que a Terra tenha vida. Então, se o próprio Deus fez a Terra com regras, imagina nós que somos líderes, né? Então, existem regras para nós obedecermos, tem regras para nós seguirmos. E a quem o líder deve ser obediente, deve prestar obediência, deve obedecer. Em primeiro lugar, o líder deve obedecer a Deus e a sua palavra, a Bíblia. O líder cristão que não obedece à palavra de Deus, ele não serve para ser líder, né? Porque tem muitos que querem distorcer o que está na Bíblia para se autossatisfazer, para sua autossatisfação. Então eu estou errado, eu vou distorcer algo aqui para que eu possa trazer uma concordância naquilo que eu estou fazendo errado. Não, a Bíblia é Bíblia, a verdade é verdade, né? Doutrina da Bíblia é a doutrina da Bíblia, ela nunca vai mudar, a Bíblia é inerrante, né? Ela é inerente, é inerrante. A Bíblia é a verdade. Então o líder deve obedecer essa palavra. E como que eu vou obedecer a Deus? Através da Bíblia. Através dessa palavra, né? O líder, ele deve obedecer à instituição que ele pertence, à igreja ou à comunidade, né? A instituição que você pertence. Porque tem líder que ele não quer obedecer a regra. Se a instituição tem uma regra, meu filho, obedece. A maior parte das instituições, que são igrejas, tem o seu estatuto, né? O líder tem que conhecer o estatuto da sua igreja e saber qual que é o RI da sua igreja, ou seja, o regime interno da igreja, além das doutrinas bíblicas, é claro, né? Ele tem que saber qual que é o regime interno, porque cada igreja é uma igreja. Não adianta um líder da Assembleia de Deus sair da Assembleia de Deus, querer ser líder ou querer pertencer à Igreja Universal do Reino de Deus e trazer as regras da Assembleia de Deus para a Universal, ou vice-versa. Não adianta uma pessoa sair da Igreja Congregação Cristã no Brasil e ir para uma comunidade, vamos dizer aqui, uma comunidade bem moderna aí, a Igreja Batista ou uma outra comunidade mais moderna, uma das comunidades mais modernas que tem por aí, ele não vai dar certo. Por quê? Porque a regra da igreja, o RI da congregação do Reino de Deus é diferente. É diferente, não vai bater, não vai dar certo, gente. Se você é um crente tradicional e quer colocar a regra da igreja tradicional numa comunidade, não vai dar certo. Então, se você está lá na sua igreja, obedece a regra da sua igreja, né? Tem algumas igrejas que ainda tem uma regra muito fechada. Então não adianta você estar nessa igreja que tem a regra fechada e querer seguir a regra de outra igreja. Você está em pecado. Você sabia disso? Você está pecando. Porque você está trazendo contenda entre os irmãos daquela igreja e daquela comunidade. Ah, mas tem igreja que não gosta, a minha igreja não deixa assistir televisão, a minha igreja não deixa isso, não deixa aquilo. Mas se você está fazendo isso, você está em pecado. Sabia disso? Ah, mas a Bíblia não proíbe, mas você está em pecado porque você está desobedecendo a regra da sua igreja. Isso é forte.
Talvez você nunca ouviu isso e nem um curso que você teve, nenhuma palavra que você teve. Mas se você está numa instituição, obedeça a regra dela. Se você não quer obedecer a regra da instituição que você está, sai fora daí e vai para onde você pode e sabe e quer obedecer aquela regra. Tá bom? Pensa nisso. Coloca isso no coração. O líder deve obedecer a Deus e a sua palavra, a sua instituição. O líder deve ser obediente aos seus líderes. Isso aqui é interessante. Toma cuidado. Às vezes você pertence a uma igreja e não obedece ao seu pastor, não obedece ao seu bispo, não obedece ao seu apóstolo, não obedece à sua convenção. Toma cuidado. Toma cuidado, o líder deve obedecer aos seus líderes. Porque se você está debaixo de uma autoridade espiritual, essa autoridade espiritual, nós da comunidade chamamos de paternidade espiritual. Eu pertenço ao CIPBAS, né, o Conselho Internacional de Pastores, Bispos e Apóstolos, e nós temos a nossa paternidade espiritual. O nosso apóstolo, o apóstolo Lincoln, nos ensina que nós temos paternidade, aliança e honra, né? Então, nós devemos obedecer ao nosso líder. Às vezes saímos fora da casinha, opa, não é por aí, vamos andar nesse caminho, né? A nossa instituição, tem a nossa convenção tem o Pastoreando Pastores, né? Tem o Martin 33, nós temos o Pai de Multidões, porque é o nosso líder nos instruindo e nós seguindo os passos do nosso líder, obedecendo ao nosso líder, né? O líder, ele deve obedecer às leis seculares. Tem líder que não quer obedecer à lei secular, gente, né? O camarada não tem habilitação, pega o carro e sai sem habilitação. Tá errado. Tem que obedecer às leis seculares. Toda autoridade debaixo da terra foi constituída por Deus. Romanos está escrito isso, né? Toda autoridade foi constituída por Deus. Então deve obedecer às leis seculares, né? E uma coisa interessantíssima aqui, gente. O líder, ele tem que obedecer os princípios. O líder, ele tem que ter princípios. Fora disso, se você não tem isso na sua vida, você não vai ser um líder abençoado. Princípios. O líder tem que ter princípios. Qual é o seu princípio? Né? Qual é o princípio da sua igreja? Qual é os princípios do seu pastor? Você tem que obedecer princípios. Qual é os princípios, principalmente da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada? Qual é os princípios da Bíblia Sagrada? Tem líder que obedece mais uma profecia, um profeta. Eu não sou contra a profecia, eu não sou contra o profeta. Acredito em profecia, acredito em profeta. Eu sou pentecostal e acredito nos dons do Espírito Santo, né? Mas tem líder que infelizmente quer obedecer mais um profeta que não sabe o nome, não sabe de onde vem, não sabe quem é, do que a palavra de Deus, do que a Bíblia, do que o seu pastor. Gente, está errado. Toma cuidado com isso. Daqui a pouco você está fazendo motim dentro da sua igreja. E motim é rebelião. E rebelião é como um pecado de feitiçaria. Tem muito feiticeiro dentro da igreja achando que está fazendo a obra, mas está dividindo a obra. Toma cuidado, tá? Toma cuidado. Então, tenha princípios. Princípio da palavra de Deus. Tem muita gente debaixo de promessa de Deus. Entenda uma coisa. O meu apóstolo, o apóstolo Lincoln, ele fala o seguinte, que Deus, ele cumpre promessas, mas não quebra princípios. É forte, né? Deus, ele cumpre promessa, mas não quebra princípio. Eu guardei isso no meu coração, guarda para o seu também, né? Deus vai cumprir as promessas que ele fez na sua vida, mas você não pode quebrar os princípios, porque Deus não vai quebrar os princípios, tá bom? Minha esposa trouxe aqui um chazinho maravilhoso. Deus abençoe. Obrigado, minha linda. Logo ela vai estar aqui dando uma aula para vocês. Vocês vão ver como ela é muito melhor do que eu para dar aula. Tá bom? Então pensa nisso, gente. Líder não pode quebrar princípios. Vamos seguindo aqui. Vamos seguindo. Agora eu quero falar para vocês sobre o líder e a capacitação. Bispo, por que hoje a gente está correndo? Tem bastante assunto para nós terminarmos logo, porque é um curso rápido, tá, pessoal? Depois a gente faz um curso aí mais aprofundado, um curso mais avançado aí, e a gente vai parar mais sobre alguns tópicos. O líder e a capacitação, né?
É muito interessante isso, porque o líder precisa ser capacitado. O líder tem que ser capacitado. Antigamente, pessoal, eu ouvia algumas coisas dos meus pastores, foi uma benção na minha vida, mas existem coisas boas e coisas ruins também, né? Alguém dizia assim que Deus, ele não chama capacitado, ele capacita. Ele não usa capacitado, na verdade, ele capacita para usar. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. E infelizmente colocavam esses absurdos e ainda usavam a Bíblia para poder ter uma base para falar esse tipo de absurdo. Como que Deus não usa capacitado? Deus usa o capacitado, sim. Deus usa o capacitado. Esse negócio de Deus capacita para usar é coisa de preguiçoso, que não quer aprender a Bíblia, que não quer estudar a Bíblia, que não quer ganhar tempo, né? Perder tempo de sono e ganhar tempo no estudo da palavra. Eu estudo a Bíblia, eu amo estudar a Bíblia. Eu tenho pessoas na minha vida que passou pela minha vida que me ensinou a amar o estudo da palavra de Deus. Né? Eu venho de uma igreja tradicional, né? E uma igreja que me ensinou, os meus líderes me ensinou a amar o estudo da palavra de Deus. Quando eu era novo, que comecei para a igreja, né? Comecei a entender, na verdade, eu comecei para a igreja desde criança, mas entender realmente o que é ser um cristão, o que é o meio evangélico, o que é o meio do estudo da palavra. Eu lembro de um amigo, era um amigo muito chegado que eu tinha, que chama Célio Cacau. Hoje ele está no Acre, no estado do Acre. Eu admirava esse rapaz. Por quê? Porque ele amava a leitura, ele amava estudar a Bíblia e ele me inspirou a estudar a Bíblia. Tá vendo? Esses livros que eu tenho aqui, eu tenho mais de, eu acho que ali uns 20 certificados, fora um tanto de livro que já passou pela minha estante, né? Já passou pela biblioteca, algum certificado antigo que eu tinha, né? Por quê? Porque eu amo estudar a Bíblia. Eu amo estudar a palavra de Deus. O líder tem que se capacitar, porque Deus não vai usar quem não está preparado, gente. Aprenda isso. Ah, mas Deus sempre me usou sem estudo, tá? Tem gente que não tem condição, não tem leitura, não tem condição. Não estou falando desse tipo de pessoas. Eu estou falando de pessoas que têm condição de estudar e não estuda. E quer que Deus usa. Você não vai passar disso, o seu ministério não vai passar da onde está. Por quê? Porque você não procura se capacitar, aprender a palavra, aprender a lidar com pessoas, tá? Não sabe o que quais são as doutrinas da palavra de Deus. Se falar de bibliologia, amartiologia, angiologia, se falar essas linguagens, a pessoa não entende. Isso é o básico para um líder cristão entender. Entendeu? Então você tem que se capacitar. Quanto mais capacitado você mais longe você vai chegar. Tá? Por que eu tenho que me capacitar, bispo? Porque é bíblico. Tá na Bíblia, tá? Onde tá na Bíblia? Opa, voou uma fotografia aqui. Oséias capítulo 6, vamos ler aqui, para você ver que o bispo não está falando heresia, não, o bispo está falando Bíblia, tá? Oséias capítulo 6, versículo 3, olha o que diz aqui, ó, 6 e 3 de Oséias, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, aleluia, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Oh, glória a Deus! Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E como é que você vai conhecer o Senhor? Ah, bispo, eu oro a madrugada inteira. Você não vai conhecer o Senhor só orando, meu filho. É uma forma de você conhecer o Senhor orando. É uma forma de você conhecer o Senhor jejuando. Mas a outra forma de conhecer o Senhor está aqui na palavra de Deus, né? Josué capítulo 1 ali. Quando você lê os primeiros capítulos de Josué, uma das maiores recomendações de Deus para Josué é o quê? Não aparte da tua boca o livro desta lei. Medita neste livro de dia e de noite. Sabe o que é meditar, gente? Não é só ler. Meditar é estudar, é pesquisar, é ir a fundo. Glória a Deus.
Então, o líder, ele é bíblico que o líder se capacite. Oséias também, Oséias capítulo 4, olha só, o versículo 6. Vamos lá. Olha o que está escrito aqui. O meu povo foi destruído. Por quê? Porque lhe faltou conhecimento. Meu Deus do céu. Porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei. Oh, meu Deus. Para que não seja sacerdote diante de mim. Olha só. Está vendo aí? Eu quero ser pastor, eu quero ser presidente, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas rejeita o conhecimento. Saiba que Deus também te rejeitou, porque você rejeita o conhecimento. O negócio é forte. Isso aqui é só um curso básico, tá, pessoal? É só o básico, é só o básico. Então, o líder tem que amar conhecer a Deus. Você sabe o que significa teologia? Teologia é o estudo sobre Deus, o estudo de Deus. Eu não vou entrar aqui te explicar o significado teórico da palavra, porque a gente não tem tempo para isso, mas teologia significa o estudo de Deus. E tem gente que ainda ainda fala que teologia é do diabo. Como que é do diabo se eu estou aprendendo sobre Deus? Gente, vamos abrir a nossa mente, o nosso coração para se capacitar. Aí tem vários outros livros da Bíblia. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Provérbios 4, versículo 5. Mas 2 Pedro 3,18 eu quero ler com vocês. Nós lemos livros do Antigo Testamento, vamos para o Novo também. Tá? Aqui é assim, a doutrina bíblica, gente, é doutrina. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos lá, abre a sua Bíblia aí também, para você ver que o bispo não está falando heresia. 2 Pedro 3, versículo 18. Olha lá o que diz, ó. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, maravilha! A Ele seja toda a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Eita glória, tá vendo aí? Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresça na graça, na oração, no jejum, na consagração, na dedicação, né? As coisas divinas, os dons espirituais, mas também cresça no conhecimento, vai entender o que é um dom, vai entender o que é uma profecia, o que é uma revelação, o que é um dom de línguas, o que é um discernimento. Você tem que entender essas coisas, né? Aí os nossos antepassados falavam que Deus usava Pedro, que era um simples pescador, usava Oséias, usava Amós, que era simplesmente um boiadeiro, Jeremias, que era uma criança e não entendia a etimologia dessas palavras. Então, toma cuidado, tá? Pedro, ele era pescador? Era sim, mas Pedro era zelote. Tá? Pedro pertencia aos zelotes. O que era zelote? Ele era zelador da lei, ele cuidava da lei. Como que Pedro não entendia? Pedro era um empresário, Pedro tinha vários barcos de pesca, Pedro entendia de contabilidade, Pedro entendia de pesca, né? E aí nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um mais inteligente do que Pedro, quem? Paulo. Né? Olha as obras que Paulo fez, porque Paulo tinha muito conhecimento da palavra de Deus, né? Paulo ele tinha capacidade de conversar tete a tete com os maiores filósofos, né, da sua época, né? Então Deus usa mais quem tem mais capacidade. Isso é certo, sim, tá? Então se capacita, pessoal. Se capacita, cresça no conhecimento, cresça na graça. Eu mesmo não paro de estudar. Minha esposa é um exemplo para mim, porque ela estuda, ela faz curso disso, curso daquilo, faz curso de mulheres da Bíblia, faz curso de teologia avançada, faz curso de ética cristã, ela já fez curso de ética cristã, né? Então assim, a nossa vida é 24 horas quase, quando a gente sai do nosso trabalho, está estudando, se capacitando para saber o que falar. O líder que não senta para aprender, ele não pode ficar em pé para ensinar. Toma cuidado com isso. Às vezes você quer falar, ensinar, e você aprendeu o quê? Não aprendeu nada. Toma cuidado com isso. E onde eu devo buscar capacitação?
Aonde eu devo buscar? Na escola. Ah, mas eu não sei ler. Vai devagarzinho. Eu conheci um presbítero, eu dei uma aula para obreiros na cidade de Andrade, junto com um pastor muito amigo meu, pastor Marcos Silva. E nós tínhamos um obreiro na igreja que ele não sabia ler, mas ele ouvia. E a prova dele não era escrita, era uma prova oral. A gente perguntava e ele respondia. O camarada aprendeu a Bíblia, o camarada aprendeu a alguns passos dentro da igreja, cresceu o seu ministério. Por quê? Porque ele não sabia escrever, mas ele tinha vontade. Tem líder que não tem vontade. Tem líder que não tem vontade. Então, aonde que o líder deve aprender? Na escola, nos cursos, faça curso. Compra curso, eu sou viciado por curso, a minha esposa sabe disso. Às vezes, eu levo ela no dentista, algum lugar assim, eu baixo cursos grátis, estou lá fazendo prova de curso grátis, eu sou viciado. Se eu fosse imprimir, pedir certificados de curso que eu fiz, eu acho que daria muito dinheiro, daria muito papel para isso. Então, o líder tem que aprender a fazer curso. O líder tem que ir no culto de ensino da sua igreja. No culto de ensino da comunidade que você congrega. Ele vai em todos os cultos, menos no culto de ensino. Como que você vai aprender, meu amigo? Como que você vai aprender? O líder tem que participar de escolas bíblicas, das igrejas. As igrejas mais antigas têm a escola bíblica dominical. As igrejas mais modernas têm os seus simpósios, as suas escolas bíblicas, os seus seminários, né? Então, o líder tem que estar envolvido com essas coisas. O líder tem que estar envolvido nisso, né? Um bom líder é aquele que gosta de ler. É aquele que gosta de ler, né? Você vai conhecer um líder, você vai conhecer um bom líder, se vê que ele gosta de ler. Eu tinha um pastor que ele falava para nós assim, nas reuniões: olha, você quer conhecer um obreiro, se ele é um bom obreiro, se ele é um bom líder, vai na casa dele. E olha para a estante dele se tem livros, porque se não tiver livro na estante dele, ele não é um bom obreiro. O obreiro tem que gostar de livros. Coma livro, leia livros cristãos, livro que te edifica, tá bom? Então um livro tem que gostar disso. O líder, por último aqui, para nós encerrar a aula de hoje, o líder tem que investir no seu chamado. Investir, gente, investir no seu chamado. Pastor Alex Martins foi meu professor de capelania, e ele disse assim, que o líder, ou seja, que ninguém deve acreditar mais no seu chamado do que você. Ninguém deve acreditar mais no seu chamado do que você. E você deve investir no seu chamado. Falando de investir, eu estou aqui essas 4 aulas, te dando aula. Vai ter um pequeno custo para o seu certificado, para a gente poder confeccionar esse certificado, porque nada é de graça. Vamos ver o quanto você vai estar disposto a investir no seu chamado. Porque às vezes a pessoa quer fazer as coisas, mas não quer investir. Tudo que é de graça você não dá valor. Ninguém dá valor no que é de graça. Mas, ô bispo, de graça receber, de graça da gente, conhecimento eu não recebi de graça. Eu pago, a gente paga, a minha esposa paga, nos cursos dela, no certificado nós pagamos, então não é de graça, nós pagamos para aprender e passamos para vocês. O que eu estou passando para você aqui levou mais de 10 anos para mim aprender. Olha, você aprendeu com apenas 4 aulas. Então, invista no seu chamado, invista em curso, invista em seminário. Saindo desse curso, nós vamos fazer um curso só para pastores. Saindo desse curso de pastores, nós temos a escola teológica, curso básico e médio em teologia, tá? Então, invista, procure investir no seu chamado, pagar R$100 por mês num curso teológico, o que eu vou aprender? Gente, você vai aprender muita coisa, você vai aprender coisas boas. Aprenda a investir no seu chamado. Você tem que investir em você. Para desse negócio de, é muito caro, é muito dinheiro. Não, conhecimento é uma coisa que você vai ter para sempre na sua vida. Tudo passa, tudo que você, se você é rico, o dinheiro acaba. Se você tem muitas posses, esses bens, essas posses acabam. Mas se você tem conhecimento, o seu conhecimento vai ser para a eternidade.
né? O conhecimento nunca acaba. O único investimento valoroso que você faz na sua vida é no conhecimento, né? Eu lembro quando eu ia para as reuniões de obreiro na igreja que eu servia, né? E nessas reuniões eu levava ali um dinheirinho para comer um lanchinho depois da reunião, e às vezes no final da reunião os pastores que iam ministrar sempre levavam livros e vendia. Eu deixava de comer para investir, para comprar livros. Para quê? Para ter conhecimento. Então invista em você, líder. Invista, quer dizer, invista na sua capacitação, tá bom? Ah, Bispo GC, mas eu vou fazer... Não, não faz só esse curso, não. Não, tem muitos outros cursos, tem professores melhores do que eu, tem cursos melhores do que esse. Isso aqui é só um começo para você, é só uma porta que eu estou abrindo para você, né? Invista, faça curso básico em teologia, médio em teologia, bacharelado em teologia, mestrado em teologia, doutorado em teologia, e vai, gente, vai se capacitando, porque isso é muito bom. Isso vai ser maravilhoso para o seu ministério. Amanhã você será um futuro pastor de igreja, tá? Amanhã você será um futuro presidente de um ministério. E se você não tiver conhecimento, o que é que você vai passar para a sua igreja? Vai ser que nem alguns que nós vemos por aí, só heresia, distorce a palavra de Deus, prega tudo errado, não sabe falar, não sabe orar. Não, você vai ser um líder capacitado, você vai ser um pastor capacitado, você vai ser um bispo capacitado, um apóstolo capacitado. Não vai ter só uma nomenclatura, não. Você vai saber o que você está falando, saber o que você está fazendo. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério. A minha oração é para que o Senhor Deus multiplique conhecimento na sua vida. Seja que nem Salomão, né? Salomão pediu sabedoria, seja um líder sábio, peça sabedoria para Deus, tá? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu chamado, o seu ministério. E nós vamos, na próxima aula, falar sobre o líder e as finanças. E aí eu encerro a minha participação. A minha esposa, na outra aula, entra com a liderança das mulheres, né? O que é uma liderança de mulher dentro da igreja, dentro de uma comunidade. E aí, então, depois dessas 5 aulas que você vai ter, a gente vai falar para você, vai ter um pequeno custo para a confecção do seu certificado. E você que se inscreveu, você que está assistindo às aulas, é importante você assistir às aulas, tá bom? Assiste às aulas, porque vai ter um questionário para você poder responder, para você receber o seu certificado. Uma porta aberta para você que está começando agora e você que já tem um conhecimento da palavra de Deus, que já serve. O seu certificado vai certificar de que você realmente aprendeu a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de comentar, fazer as suas perguntas, né? Eu vou estar postando aí no grupo aí, faça as suas perguntas, tira todas as suas dúvidas para você não ficar com nenhuma dúvida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério em nome de Jesus.